Olá a todos. Essa apresentação vai te mostrar como realizar backups de unidades mapeadas de rede. Ok? Então, nesse nosso caso, nós temos a unidade Z2 aqui, que é uma unidade que está mapeando um servidor remoto, ou um NAS remoto, ou um Linux remotamente, enfim. Tá? Eu quero fazer backup dessa unidade remota aqui. Bom, primeiramente a gente entra no software de backup, tá? Nós temos aqui uma conta teste. Nós vamos criar aqui um novo perfil de backup. Vamos dar o nome aqui de backup remoto de rede, backup de rede, tá? Avançar. Vou fazer backup daqui, vou clicar aqui em outros e vou selecionar aqui a unidade. Ok? Pessoal, muita atenção aqui, tá? Se você enxergar aqui um X vermelho, se não estiver verdinho aqui, ó, nesse drive, tiver um X vermelho, ou se o Z não estiver aparecendo para você, tá? Se a unidade você não estiver enxergando, só estiver aparecendo as suas unidades locais, você vai ter que fazer uma correção. Tá? É o seguinte, é bem rápido. Tá? Você vai entrar no regedit, tá? Você vai digitar regedit, né? Você vai entrar aqui. Você vai vir nesse caminho aqui, ó. Você vai clicar aqui em HKey Local Machines, tá? Depois você vai vir em Software, depois você vai vir em Microsoft, depois você vai vir em Windows, depois Current Version, System. Aqui dentro de System, você não vai ter essa chave aqui, que em algumas versões do Windows, como o Windows 7, o Windows 8, o Windows Server 2008, em algumas versões, ela não possui. Tá? Então você vai ter que criar isso daqui. Então, com certeza você não vai ter essa chave aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão da direita, você vai dar um novo, você vai vir aqui, The Word de 32 bits, você vai escrever o seguinte, Enable Linked Connections, tá? Clica fora, clica duas vezes, coloca o número 1, ok, fecha. Depois que você fechou, você vai dar um restart no seu servidor, tá? Nesse servidor aqui. Dá um reboot, volta, entra no software, faz login, cria o backup set, aí você vai cair aqui e aqui vai estar verdinho. Tá? Se não conseguir deixar ele certinho aqui verde, entre em contato conosco. Tá? Não continue se ele estiver vermelho. Pode ser que mesmo em vermelho você seleciona, consiga fazer um backup manual, mas o backup agendado vai dar problema. Ele não vai encontrar a unidade Z e ele vai acabar mandando para retenção todos os arquivos que foram feitos através do backup manual, ok? Então, se você não enxergar o Z, ou se ele estiver com um X vermelho aqui, faça essa correção até que ele fique verde. E depois daqui, só continuar, tá? Selecionou a unidade, avançar, seleciona a criptografia, ok? Chegando aqui no fim, tá? Você vai ter que preencher, ou ele vai te dar um erro, tá? Se eu der ok aqui, ó, ele vai dar falha de logon. Ele está te pedindo aqui qual que é a senha que você fez login nesse servidor aqui. Tá? Qual que é a senha que você fez login? Então, o usuário que eu estou logado aqui é data, senha. Você tem que colocar a senha dele aqui. Tá? Aí, colocou o logon, ok? Grava as configurações, ok. Se você vier aqui e rodar um backup agora manualmente, ele vai funcionar. Tá? Normal, você pode dar ok aqui que ele vai funcionar. Porque quem está logado aqui nessa sessão é o seu usuário, que com certeza ele não é um usuário administrador. Né? Ele é um usuário administrador. Mas o backup agendado, ele não roda com o usuário administrador. Tá? Se você for aqui no serviços do Windows, tá? Você vem aqui em serviços do Windows. Então, quem que vai rodar esse backup aqui de forma agendada, que é diferente do manual, tá? É um outro usuário. O usuário chama-se conta do sistema local. Tá? Então, esse usuário aqui, ele não tem a unidade Z mapeada, ele não tem esse seu mapeamento aqui, ele é um outro usuário. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Com certeza, do jeito que nós configuramos aqui,
O manual você pode rodar aí que ele vai funcionar, tá? Com certeza. Mas o agendado, o que vai rodar à noite aqui, de acordo com o agendamento, tá? Esse daqui, ele vai dar problema. Por quê? O usuário conta local do sistema que vai fazer o login às 9 horas da noite, em background, na sessão dele no Windows, para rodar, ele não tem unidade mapeada. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que vir aqui em linha de comando. Você vai ter que criar um pré-comando para enviar as credenciais para poder se conectar na unidade que você vai querer fazer backup. Tá? Que no caso aqui, ó, vou ter que enviar as credenciais para o 10.230.236. Tá? O usuário conta local do sistema vai ter que enviar as credenciais para esse 10.230.236, porque certamente esse servidor aqui, quando esse usuário chamado conta local do sistema tentar se conectar, ele vai solicitar a autenticação. Tá? Hoje, às 9 horas da noite, no backup agendado, né? Ou no horário que você colocar. Então nós vamos criar aqui, vamos escrever assim. Ó. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é criar um comando para limpar qualquer autenticação existente. Então, vamos escrever o seguinte, desconexões. Tá? Aqui em diretório de trabalho, vamos selecionar o drive C. Okay? E aqui vamos digitar o seguinte comando. Net espaço, tá? Use espaço asterisco, espaço novamente barra delete, espaço novamente barra yes. E nós clicamos em adicionar. E aqui nós vamos adicionar um segundo comando, que é o comando que vai fazer as autenticações. Autenticação no servidor, ou no NAS, tá? Tanto faz. 10.230.230.6 aqui no caso. Esse aqui é só nome, tá? Você põe o nome que você melhor queira para você encontrar depois. Vem aqui, você coloca C, tá? Você vem aqui, vem aqui em meu computador, só selecionar a unidade C aqui. E aqui você vai digitar o seguinte comando, net espaço, use espaço, barra barra, o nome do servidor ou o endereço IP dele, tá? No caso aqui o endereço IP, 10.230.230.6. Aí você vai dar um espaço barra user, o nome do usuário que você utiliza para mapear aquela unidade lá, para você se conectar naquela unidade, né? No caso aqui, o usuário lá chama userdkp, tá? E espaço a senha. Eu criei uma senha de teste aqui, chama teste@senha, tá bom? Opa, teste@senha. Pessoal, o ideal mesmo é que você crie lá no seu NAS ou no seu FreeNAS, no seu Linux, no servidor que está compartilhando o recurso que você está mapeando, o ideal é que você crie um usuário de leitura específico para essa operação de mapear a unidade e fazer o backup. Tá? Cuja senha não seja alterada. Por quê? Se você coloca um usuário comum aqui e uma senha que muda, o dia que você alterar a senha lá no seu NAS, sei lá, você usa um usuário comum aqui, usuário chamado nome do cliente, senha, tal, tal, tal. Se você um dia alterar essa senha e você está utilizando esse pré-comando, você vai ter problema. Né? Você vai ter que vir aqui depois no seu script e alterar para o novo nome do usuário ou a nova senha. Tá? Então, o ideal é que você crie um usuário apenas para essa atividade. Ok? Então, com esse pré-comando aqui, ele vai conseguir se autenticar e utilizar a unidade compartilhada quando ele for rodar esse backup agendado. Ok? Se você, nesse mesmo perfil de backup, chamado backup de rede, você tiver mais origens, exemplo, uma Y2 lá, que é um outro servidor, você cria uma outra tarefa aqui, tá? Vamos pensar assim que nós temos também um Y aí, e, sei lá, backup, autenticação no servidor Linux, tá? Exemplo. Mesma coisa, tá? Sempre C2 aqui. Você vai digitar de novo, net, use, barra, barra, tá o nome do servidor lá, server, Linux,
Aí você vai dar barra user, usuário lá, sei lá, usr linux, e a senha que tem lá, teste@linux, não sei, tá? É um exemplo só. Então eu também estaria me autenticando aqui para fazer um backup de uma outra unidade, se fosse o caso, tá? É só um exemplo. Depois disso, dá OK, tá? Grava, que certamente hoje, no horário agendado aqui, que no caso desse backup aqui, né, que nós vimos, está para as 9 horas da noite, ele vai realizar um backup agendado sem problema, tá? Porque nós temos aqui a linha de comando. Bom, só uma observação antes de finalizarmos, é o seguinte. Se o seu servidor aqui, que está mapeando as unidades, e o seu NAS, ou o seu servidor de destino, que está compartilhando a unidade, se eles estiverem no mesmo domínio do AD, tá? Estamos falando aqui da implementação do Microsoft Active Directory, ok? Se eles estiverem no mesmo domínio do AD, você não precisa ficar enviando esses pré-comandos com as credenciais, correto? Por quê? Se vocês pertencem ao mesmo domínio de confiança do AD, com certeza lá no seu NAS, você vai ter dado permissão para este usuário data do domínio DataSafer ter acesso ao compartilhamento. Ou então, você vai ter dado permissão ao usuário data no seu servidor de destino. Tá? Então, você não precisa ficar enviando as credenciais. Basta você preencher aqui, tá, com o usuário e senha, que o usuário conta local do sistema vai se autenticar utilizando essas credenciais aqui, e ele vai conseguir se conectar em todas as unidades, os servidores, os NAS, que você quiser selecionar como origem do backup, com essa mesma credencial aqui. Ele não vai precisar ficar enviando uma credencial para cada servidor que ele queira se conectar através do pré-comando. Tá? E isso se você estiver no mesmo domínio do AD e que seja implementado nessa empresa. Tanto a origem, que vai mapear as unidades, quanto o destino, que está compartilhando o recurso. Ok? Bom, pessoal, é isso. Grava. E com certeza esse backup agendado irá funcionar. Apenas uma dica, tá? Eu mapeei aqui, ó, com // IP, porque esse endereço IP aqui do meu servidor, ele não muda, eu deixei ele como um endereço fixo. Agora, se você tem um servidor que ele recebe IP via DHCP, que é um IP dinâmico, mapeie sempre como // o nome do servidor. Da hora que você for fazer o mapeamento, você vem aqui e dá // o nome do seu servidor, sei lá, se chama Atlas, né? Nós não temos servidor aqui, tá? // Atlas, em vez do número IP dele, já que o número IP dele muda, tá? Aí você vai ter problema na hora de fazer o backup. Ok? E mais uma dica, antes de finalizarmos, é o seguinte, sempre prefira instalar o agente de backup no servidor e nunca fazer backup via rede. Só faça backup via rede se realmente o seu dispositivo que está fazendo o compartilhamento não aceitar o software de backup. Por quê? O sistema ele consegue realizar backup de arquivos abertos se o agente estiver instalado no servidor onde os arquivos estão localizados. Ele não vai conseguir fazer backup de arquivos abertos se esse arquivo aberto estiver num outro servidor ou no NAS. Tá? Por quê? O VSS, que é o serviço do Windows, o Shadow Copy, que ele permite que você faça cópia de arquivos abertos, ele só funciona no host local. Eu não consigo travar um arquivo que está aberto num outro computador remoto. Então vai dar problema. Eu não vou conseguir gravar arquivos abertos de destinos remotos. Tá? Por isso que sempre a melhor prática é que você instale o agente de backup realmente onde tem o disco que contém os arquivos. Em último caso, quando não dá para fazer isso, aí sim, utilize isso que nós vimos hoje, que é o backup através de conexões de rede. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, já sabem, entre no painel de controle, abra um ticket. Nós estamos sempre aqui para atendê-los. Muito obrigado.